Manobra para golpistas. O Congresso Nacional rejeita o veto do presidente Lula e aprova o projeto que reduz as penas para crimes contra a democracia. A nova lei beneficia diretamente o ex-presidente condenado Jair Bolsonaro. O governo promete recorrer ao Supremo contra a decisão. Xadrez político. Após a derrota de Jorge Messias no Senado, Planalto avalia indicar uma mulher para gerar fato político e pressionar o Congresso. O presidente Lula revela a aliados que vai indicar um novo nome para o Supremo ainda neste mandato. Combate às dívidas. Lula anuncia o relançamento do programa Desenrola em cadeia nacional de rádio e TV. A nova fase permite o uso de parte do saldo do Fundo de Garantia para quitar débitos com bancos e reduzir o endividamento das famílias. Direitos trabalhistas. Comissão especial da Câmara começa a analisar as propostas que acabam com a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. O colegiado debate a redução da jornada para 36 horas semanais e a transição para o novo modelo ao longo da próxima década. Mais um recorde positivo. O desemprego no Brasil cai para 6,1 no primeiro trimestre, o menor índice para o período já registrado pelo IBGE. Além da queda na desocupação, o rendimento médio dos trabalhadores e trabalhadoras alcança o maior patamar da história, superando os R$ 3.700. Mudança no tempo. Frente fria traz temporais e queda de temperatura no sul durante o feriado. No sudeste, o sol predomina, com calor até sábado, mas o domingo será de chuva e vento moderado. Vitória ambiental. Perda de cobertura arbórea no Brasil cai 42% e atinge o menor nível em mais de 2 décadas. Balanço aponta redução drástica no desmatamento da floresta tropical. Drama no Uruguai. Arrascaeta sofre fratura na clavícula e corre contra o tempo para disputar a Copa do Mundo. Meia do Flamengo foi operado hoje, a apenas 47 dias da abertura do Mundial. Voto garantido. Termina na próxima semana o prazo para regularizar o título de eleitor. Justiça Eleitoral alerta que cadastro será fechado no dia 7 de maio para a organização do pleito. O TVT News começa agora. Este é o TVT News, segunda edição, ao vivo dos nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde. A TV dos Trabalhadores e Trabalhadoras traz uma cobertura completa, sempre da perspectiva da classe trabalhadora, ou seja, o seu interesse. Aqui está o jornalismo que faz a diferença, com análise e entrevistas exclusivas. A TVT agora é nacional. Sintonize pela Parabólica Digital no canal 555, no 44.1 em São Paulo, ou pelas nossas emissoras parceiras no ABC, Bahia e sul do país. Aliás, já somos mais de 1 milhão no YouTube. Deixe seu comentário e participe com a gente lá e nas nossas redes sociais. Lembrando que a informação começa cedo. Tem TVT News, primeira edição, às 10h30 da manhã, com a jornalista Thalita Galli, com a Laura Capriglione e também com o Eduardo Castro. E às 2 da tarde você fica com o Sem Censura, com a Cissa Guimarães. Fique ligado também nos nossos destaques. Terça, às 9 da noite, tem Conversa Sem Curva. Quinta, Juca Kfouri entrevista. Sexta, tem o Samba na Gamboa. E no sábado, o melhor do cinema nacional no Cine TVT. Acesse tvtnews.com.br e confira a programação completa. O Brasil do Futuro acontece aqui e a TVT é feita com e para você. Participe. 16h04, enquanto os gabinetes de Brasília se articulam para proteger quem atentou contra a democracia, contra o voto de cada cidadã e cidadão,
O ABC Paulista se prepara para mostrar a verdadeira face da soberania popular. Amanhã, o Sindicato dos Metalúrgicos e mais 25 entidades sindicais se reúnem no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, em um ato que vai muito além da celebração. Este encontro é a resposta necessária ao que acabamos de assistir no Senado. Em uma manobra liderada por Davi Alcolumbre, o Congresso derrubou o veto ao projeto que pode reduzir as penas dos condenados por golpe de Estado. É a chamada dosimetria da impunidade, uma tentativa de suavizar o rigor da lei para quem tentou rasgar a Constituição. É um escárnio com o povo brasileiro. De um lado, a canetada que busca salvar aliados políticos e beneficiar até o ex-presidente condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia. Do outro, a união das classes trabalhadoras que entendem que a democracia não é um acordo de cúpula, mas uma conquista diária. A manifestação em São Bernardo do Campo surge como um manifesto vivo contra o retrocesso. É a prova de que, quando o parlamento falha em proteger o Estado de Direito, a sociedade organizada tem o dever de ocupar o espaço público e exigir justiça. Não há dosimetria que apague a indignação de quem trabalha e produz nessa nação. Amanhã, as vozes do ABC serão o eco daqueles que não aceitam a anistia disfarçada de regra técnica. Sobre esse conflito entre a articulação do poder e a força da União Popular, nós queremos a sua opinião. Qual é o papel mais importante dos sindicatos e movimentos sociais diante de decisões como a de hoje, que favorecem elites e golpistas? Opção A, vanguarda da luta, liderar a indignação popular e transformar a revolta em mobilização efetiva. Opção B, educação política, esclarecer para a população como essas manobras no Senado afetam o futuro do trabalhador. E opção C, articulação nacional, unir diferentes classes para mostrar que o país não aceita a volta dos privilégios para criminosos políticos. Vote na nossa enquete, você que está pelo YouTube já sabe, é muito simples, é só acessar a caixinha de comentários que vai estar ali, uma caixinha para a nossa enquete. Você que está pela televisão, é muito simples também. Né? Você entra através desse QR Code que vai aparecer aqui na tela ou vai lá no YouTube, põe Rede TVT. Né? Canal Rede TVT, melhor, Rede TVT. Vai aparecer o nosso canal, já tem 1 milhão, mais de 1 milhão de inscritos lá. Você já se inscreve, já deixa o seu comentário. Bacana? Tá aí o QR Code na tela, se você preferir, abra a câmera do teu celular, aponte para esse QR Code e você já vai cair lá na nossa página do YouTube. Você pode continuar assistindo pela TV, né? Porque tem gente que prefere assistir pela televisão. Eu sou um desses, viu? A gente assiste pela televisão e fica ali com o celular para você interagir com a nossa programação. Vamos em frente. O presidente Lula deve anunciar em cadeia nacional de rádio e TV o relançamento do programa Desenrola, voltado à redução do endividamento das famílias. A iniciativa será um dos destaques do pronunciamento sobre o Dia do Trabalhador, exibido tradicionalmente na noite de 30 de abril. O governo apresenta as linhas gerais da proposta e reserva o detalhamento técnico para a próxima semana. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, antecipou que a proposta prevê a liberação de 4 bilhões e 500 milhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A medida vai permitir que trabalhadores utilizem até 20% do saldo disponível na conta do FGTS para negociar débito com instituições financeiras. De acordo com dados do Banco Central, o endividamento de famílias atingiu um recorde recente, o que pressiona o orçamento doméstico e limita a percepção de melhora da economia brasileira. O foco do novo Desenrola recai sobre 3 modalidades de crédito: cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado. Nas negociações com os bancos, foi definido um teto de juros de 1,99% ao mês após a renegociação, com descontos que podem chegar a 90% do valor da dívida. A proposta em elaboração prevê ainda um prazo de até 4 horas
para a quitação integral das dívidas renegociadas. Bom, isso é um problema, né, que, para além da gente falar das soluções que o governo está tomando, nós precisamos falar sobre de onde vem essa dívida, não é mesmo? Nós precisamos falar sobre isso. O presidente Lula esses dias falou que por ele não tinha BES. E olha, o que eu conheço de gente, eu tenho certeza que você que está nos assistindo também conhece de pessoas que fizeram dívidas por vício em jogo online, não é brincadeira. Nós mostramos aqui, vamos falar sobre isso ainda hoje, né, que 6,1% a taxa de desemprego é quase pleno emprego. Se baixar mais um pouquinho, é pleno emprego. Né? Aumento do ganho real da classe trabalhadora. Então, precisa olhar isso daí com muita, né, devagar, com uma lupa, né, para saber de onde está vindo isso. Eu sou absolutamente contra as bets, qualquer tipo de aposta que não seja essas regulamentadas, né, pela Caixa Econômica Federal, eu sou absolutamente contra. Eu não sou contra, por exemplo, o jogo do bicho, né? Eu sou contra o que eles fazem com o dinheiro do jogo do bicho, né? Que hoje misturou tudo com crime organizado e etc. Mas aquele jogo do bicho do passado, né? Que é aquele jogo, aquela coisa mais romântica, etc. Sonhei com o cavalo, né? Vou jogar, fazer uma fezinha aqui. Isso é completamente diferente do que está acontecendo agora. E tem outros problemas, outras camadas que vão aparecendo, né? Esses dias a gente deu aqui, já aconteceu no Brasil também, no futebol brasileiro, com um grande jogador de um dos maiores clubes do Brasil, que é o Flamengo. O Bruno Henrique, né, foi processado, arrumou uma confusão porque estava arrumando um dinheirinho para a família. Não é, Batata? Se alguém te desse uma dica, tu apostava? Apostava. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, olhar, porque é muito simples, né, ficar com esse discurso que a velha e tradicional imprensa do Brasil... Hoje estavam me mostrando aqui uma manchete na emissora vizinha mesmo, está aqui do lado, né, falando sobre o desemprego, a taxa de desemprego, colocando isso como se fosse uma tragédia. Meu amigo... Depois que virou aquela página infeliz da nossa história e prenderam aquele cara, o nível do desemprego só caiu. Né? E dentro dessa quadra, né, que está sendo medido, é recorde atrás de recorde. Então, essa mídia, ela coloca, porque está todo mundo endividado, não sei o quê. E, infelizmente, a população compra isso. Agora, nós precisamos, na verdade, fazer o papel responsável de informar. Grande parte da dívida das famílias desse país está sendo construída pelos jogos. Esses jogos de azar. E agora né, no telefone, cara. Você está deitado na tua cama perdendo dinheiro. Você não precisa nem ir lá no videopoker eletrônico, né? Aquelas coisas, no bingo, naquelas maquininhas. Você deitado na tua cama, você está mandando teu dinheiro embora. Vou falar uma coisa, né? 16 horas e 13 minutos, a taxa de desemprego do Brasil fechou o primeiro trimestre em 6,1%, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. O percentual é o menor registrado para o período em toda a série histórica do indicador. É o que eu falava agora. Os números reforçam a trajetória de recuperação do mercado de trabalho e do poder de compra dos brasileiros. A taxa do primeiro trimestre é inferior à registrada no mesmo período do ano passado e a mais baixa desde o início da pesquisa nacional por amostra de domicílios em 2012. Aproximadamente 6,5 milhões de brasileiros ainda procuram emprego, mas o número é bem menor que os 7,6 milhões registrado em março do ano passado. Houve aumento de vagas em 2 setores principais, o de informação, comunicação e atividades financeiras e na administração pública. A melhor notícia é que a remuneração média dos trabalhadores também é a maior da história. O salário médio foi de R$ 13.722, um valor 5% superior ao registrado no mesmo período de 2025. Os dados indicam que a massa de rendimento real habitual também cresceu,
impulsionada pelo aumento do número de pessoas ocupadas no país. Eu acabei de falar aqui sobre isso, né? Já até adiantei a minha análise aqui. De verdade, gente, a imprensa faz um carnaval. Se você olhar aí, você vai ver várias manchetes falando mal dessa taxa que é recorde. É um horror, porque isso é medido, né, de trimestre, de mês a mês, da forma que o cara quiser conduzir a notícia. Né? Então o cara pode pegar só um mês, pode pegar o trimestre, o semestre, né, a década, o ano, né, e aí cada um monta, né, da forma que quer. Nós vamos ter que passar por uma lavagem de honestidade, né, nesse país. As pessoas precisam voltar a ter responsabilidade com a verdade. Não é ter lado não, viu, gente? Nós temos lado aqui, sim, a gente assume isso. Não é nada, né, enrustido, não, tentando manipular a nossa audiência. Nós falamos aqui do lado que nós estamos, que é o lado da classe trabalhadora. O problema é que o outro lado eles fingem que não tem lado. Aí fica aquela coisa, né? Isonomia, olha, não, pode deixar, não sei o quê, mas nada. Você olha os jornais hoje, o editorial do Estadão, da Folha, dá vontade de... Deixa pra lá. O ministro das Cidades visita amanhã as obras do assentamento 20 de novembro no centro de Porto Alegre. O projeto é uma reforma de um prédio da União e vai beneficiar 40 famílias de baixa renda pelo programa Minha Casa, Minha Vida, Entidades. O empreendimento é fruto de uma luta histórica que completa 20 anos. Quem nos traz as informações sobre o impacto desse projeto para as famílias que enfrentaram despejos e a recente enchente no estado é o nosso querido repórter Guilherme Oliveira, nosso correspondente lá de Porto Alegre. Boa tarde, Guilherme. Bom, notícia boa aí, né, pra gente que perdeu tudo. Manda ver aí, meu querido. Boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez aqui. Não deu. Boa tarde, Dom. Então, a visita foi hoje, né? Ele esteve por aqui pela parte ali do horário do almoço. Outros também, tá fazendo outras entregas de moradia, mas essa é muito simbólica, né? É o assentamento 20 de novembro. Ele fica localizado na região central de Porto Alegre, né? Era um prédio que era para ser um hospital, não avançou, e as pessoas moravam ali em condições muito precárias, não? Era um esqueletão a céu aberto, sem janela, sem porta, sem luz elétrica, e as pessoas resistiram ali. Foi todo um processo de negociação com a União. Em 2016, esse processo foi finalizado, e quando era para começar a reforma, veio o golpe na Dilma. E aí parou tudo, e agora, no governo Lula 3, foram retomadas, né, com financiamento da Caixa, via Minha Casa, Minha Vida, Entidades, que é muito interessante essa modalidade, porque daí é a organização social, no caso a associação ali do assentamento 20 de novembro, que coordena a obra, né? E estão fazendo ali algo maravilhoso, Dom. Não é só moradia, é muito mais. Tem biblioteca, tem cisterna, tem placa de luz solar, vai ter pracinha, vai ser aberto ao público para quem quiser participar. Então, quiser curtir aquele ambiente, vai ter café. E a nossa equipe, então, também acompanhou, esteve lá com o ministro também, um cara muito gente fina, não conhecia ele ainda presencialmente, gostei muito dele. E para quem não conhece, acho que é uma boa oportunidade também para conhecer, né? Porque muitas vezes a gente fala do presidente Lula, que é muito importante, mas tem uma série de ministros aí que são craques, né? Que a gente tem que conhecer mais também. E um deles trago hoje, então, nessa reportagem sobre essa vistoria que o ministro das Cidades fez hoje, então, aqui no assentamento 20 de novembro. Eu entrei com 19 anos, já estou fazendo 39, né? Então é uma luta que é feita por uma maioria de mulheres, né? Tem muitas pessoas idosas que lutaram a vida toda para conquistar essa sua dignidade agora, e a gente tem toda uma preocupação também com a acessibilidade. Então, um projeto tem elevador, que é uma raridade em projetos de baixa renda. Essa menina aqui, ela vai ter oportunidade de... Você está com quantos anos, Tainá? 11. 11 anos. Eu acho que a Tainá nunca teve uma festa de Natal no lar dela. Então vamos correr para dar essa festa de Natal para a Tainá em dezembro no lar, viu, Tainá? Vai ser os 18 anos da Mana aqui. Que maravilha, viu? Maravilha mesmo, assim. O assentamento foi resultado de um processo de negociação com o governo federal finalizado em 2016, mas acabou por ser diretamente atingido pelo golpe na presidente Dilma.
10 anos depois, a reforma se encaminha para o final, com o financiamento da Caixa e a cooperativa como responsável pela gestão da obra. Esse prédio aqui era para ser um hospital. Ele nunca foi usado para ser hospital, da antiga cooperativa dos ferroviários, e hoje o Movimento Popular, o MNLM e a Conan, através da cooperativa 20 de novembro, estão realizando essa obra que já está na fase praticamente final de execução, que vai atender 42 famílias. Tem um complexo também de atividades culturais e de comunitárias aqui atrás, com centro comunitário, creche, biblioteca, salão de festa, uma capela para atividades ecumênicas. Então, pensando também na integração com a cidade aqui, com essa região. Por isso, assim, a determinação do presidente, inicialmente nossa meta era 2 milhões de moradias até dezembro de 2026. Nós passamos disso. Com um ano e um mês de antecedência, nós contratamos mais de 2 milhões de moradia. Atualmente estamos com 2 milhões e 300 mil moradias contratadas. O presidente Lula, ele reestabeleceu essa meta. Vamos chegar a 3 milhões de moradias até dezembro de 2026. Gente, a gente tem para este ano de 2026 o orçamento recorde do programa. 200 bilhões de reais no programa Minha Casa Minha Vida. A gente tem um outro dado importantíssimo que eu acho que a gente tem que realmente divulgar. A gente chegou no menor patamar do déficit habitacional desde o início da série histórica em 1995. A gente está com 7,4%. Então isso demonstra o quanto o programa Minha Casa Minha Vida vem atuando, vem resolvendo as questões, vem transformando, vem trazendo dignidade, vem melhorando a vida das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. No programa Minha Casa Minha Vida, metade das contratações são do faixa 1. Então pensa isso, é um programa que é assertivo, que está chegando naquelas pessoas que de fato mais precisam. Então a gente vê, né, Dom, que é uma diferença civilizatória, né? Essas pessoas estavam morando em condições extremamente precárias, o prédio com risco de cair, imagina, com risco de cair, sabe? Não era só questão precária, questão de segurança também das pessoas, de crianças, como a gente viu ali a Tainá, e agora um lindo empreendimento, um lugar maravilhoso para morar, apartamentos espaçosos, 2, 3 quartos, alguns com sacada, churrasqueira. Então, é uma mudança muito grande. Eu acho muito bacana também, quero destacar, essa linha que o presidente Lula coloca, né? Ministro tem que estar na rua, tem que estar com o pé no barro, e a gente está acompanhando isso aqui desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não foram poucos os ministros que estiveram aqui nesse último período, que a nossa equipe acompanhou. Hoje tivemos o prazer, então, de acompanhar o Vladimir, volto a dizer, um cara muito gente fina. O movimento social agradeceu, né? O MNLM, no caso, mas também fez cobrança, né, que eu acho importante também, sair dos gabinetes, escutar o que está faltando para avançar ainda mais. Tu falavas, Dom, da questão do pleno emprego, né, dos números, né, e também, então, trazemos essa reportagem colocando os números do déficit habitacional, que é o menor, né, da série histórica. Então, eu acho que, sim, tem muita desinformação, né, muitas vezes as pessoas até se colocam, o governo não está se comunicando bem, o que está acontecendo, mas as pessoas estão vendo, as pessoas estão tendo a sua vida transformada, né, Dom? E aqui em Porto Alegre é um exemplo disso, e esse empreendimento, esse assentamento 20 de novembro, 42 famílias que estavam há mais de 10 anos nessa luta, aguardando para a reforma iniciar, neste ano, no dia 20 de novembro, né, que marca também, é o nome do assentamento da ocupação, e vai ser, então, a inauguração, né, desse empreendimento, com muita festa, muita música, muita celebração e, é claro, se tudo der certo, né, Dom, com a continuidade desse projeto popular que possibilita com que o Minha Casa Minha Vida faixa 1, né, que vale a pena lembrar, né, Dom, tinha sido cortado pelo presidente anterior, para que o Minha Casa Minha Vida faixa 1 siga avançando e com muita qualidade, né, que nem a Ani do Movimento, a gente fala que o nome dela é meio difícil, ela disse, pô, faixa 1 com elevador, sabe? Não é qualquer prédio, entendeu? Não é qualquer moradia, é moradia de qualidade. Isso não tem preço, né? Tem gente que, infelizmente, nunca vai compreender isso. É muito triste, mas o nosso papel é esse, né? Trazer a informação, as análises e etc. Querido Guilherme, muitíssimo obrigado, meu querido, excelente matéria. Um beijo para a Mafalda, um abraço forte para você. Obrigado, querido. Valeu, não pode deixar que será entregue. Abraço. Valeu. 16 horas e 24 minutos, presidida pelo deputado federal Alencar Santana.
A comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição sobre a redução de jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 começa os trabalhos. O colegiado vai analisar duas propostas que visam modernizar as relações laborais e garantir mais descanso aos trabalhadores. A expectativa é de um debate amplo com diversos setores da sociedade. A primeira proposta, de autoria do deputado Reginaldo Lopes, reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais, com uma transição de 10 anos. Já o projeto da deputada Erika Hilton prevê uma escala de 4 dias de trabalho por semana. Ambas as PECs extinguem o modelo de 6 dias de labor por 1 de descanso. Ao tomar posse, o presidente da comissão lembrou que mudanças históricas, como a criação do salário mínimo e das férias, sempre enfrentam resistência, mas foram essenciais para o progresso da sociedade. O relator, deputado Léo Prates, defende que a mudança terá mais qualidade de vida, permitindo maior convívio familiar e cuidados com a saúde. A comissão tem o prazo de até 40 sessões para elaborar o parecer e deve realizar 2 reuniões semanais para agilizar o debate. Bom, hoje é um dia, eu não diria um dia triste, nem um dia de surpresas, né? Mas um dia de decepção com a classe política desse país. A gente já falou aqui ontem, né, a indicação do presidente Lula para a vaga na Suprema Corte do Jorge Messias foi negada, foi recusada pelo plenário do Senado. Isso é inédito, desde 1800 e alguma coisa, isso não acontecia. Né? Então, isso é um sinal que as coisas que a gente falava já há muito tempo, ou seja, o processo golpista continua de pé. Nós vamos falar mais sobre essa questão, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses deputados, senadores da extrema-direita e etc., que estão, né, medindo força com o governo, né, tanto na questão do Jorge Messias, como agora, né, pelo veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, né, que vai liberar, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, vai liberar e reduzir a pena de diversos golpistas, bandidos e também do ex-presidente Bolsonaro. Essa movimentação, se você olhar, você vai ver que a grande maioria das pessoas, talvez não a grande maioria, deixa eu me conter aqui, a maioria das pessoas, ou uma parte muito significativa da sociedade brasileira, não é a favor da dosimetria. Tá? Não é a favor de que se mexa, né, na pena dos bandidos. Como também não acha correto que o presidente da República, que tem a prerrogativa de indicar os ministros da Suprema Corte, também a população não vai topar isso, porque isso faz parte de um país republicano e democrático. Tá? Eles podem criar atalhos, manipularem, fazerem acordos e etc., mas o regramento é esse. A prerrogativa é do presidente de indicar o ministro da Suprema Corte, assim como o veto. Isso também é raríssimo acontecer. Isso mostra o tamanho da tensão e o jogo baixo da oposição nesse ano, que é o ano das eleições. O fim da escala 6x1 tem mais de 70% de aprovação da população. E é por isso que está avançando. O que eu quero dizer, meus caros e caras, é que nós, democratas desse país, que temos atitudes republicanas, respeitamos a Constituição, nós precisamos pressionar o Congresso e o Senado Federal sempre. A classe trabalhadora desse país não pode dar trégua. Não pode, porque essa gente não tem compromisso. Agora eles estão investindo na 6x1 porque viram o tamanho da aprovação da sociedade brasileira. E se a gente ocupar as ruas,
como a gente disse agora na nossa enquete, amanhã é dia de luta, de reflexão pelo Dia do Trabalhador, mas também dia de luta, mais do que nunca. A classe trabalhadora precisa se mobilizar para pressionar o Congresso e o Senado Federal. Esse ambiente só funciona na base da pressão. É igual feijão, como dizia minha avó. Tá? Então, se preparem, camaradas e as camaradas. Vamos à luta. Ou nós vamos aceitar que quem cometeu crime contra esse país simplesmente saia da cadeia e não pague pelos seus crimes. Amanhã, 1º de maio, é o dia do trabalhador e da trabalhadora e não do trabalho, tá, gente? Deixa eu já fazer um parênteses aqui. Muita gente às vezes se confunde, é o dia do trabalho. Não, não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador. E os presidentes das centrais sindicais têm um convite a fazer para você, que faz parte da classe trabalhadora. Lembrando que a classe trabalhadora não é só o operário, não, tá? É todo aquele ou aquela que vive do seu trabalho. Esse dia é nosso. Eu sou Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT. Eu sou Nilza Pereira de Almeida, presidente e secretária-geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Eu sou Miguel Torres, presidente da Força Sindical. Eu sou o Ricardo Patá, presidente da UGT. Eu sou Adilson Araújo, presidente nacional da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Eu sou Sônia Zerino, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores. O mundo muda e o trabalho também. A desigualdade cresce, mas o Brasil voltou a gerar empregos e valorizar o trabalho. E a luta continua. Reduzir a jornada, acabar com a escala 6x1. Garantir direitos e salários dignos. Queremos desenvolvimento com justiça social. Unidade, mobilização e luta. Venha para o 1º de maio. Participe na sua cidade. Bom, primeiro eu quero dar os parabéns pela produção, né, de tantas lideranças das centrais sindicais, mobilizar esse povo todo aqui, né, muito representativo. Estava aí o presidente da CUT, dos comerciários, importantíssimo isso. E o material feito, edição, texto e etc. Muito bem, parabéns. Agora há pouco, ao falar da renegociação de dívidas no programa Desenrola 2, eu falei em 4 horas para a renegociação. Na verdade, o prazo para a quitação total é 4 anos. Desculpe a minha falha. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com interação aqui no nosso telão. Vai mandando sua mensagem aí, é pai bola, não sai daí não. Este é o TBT News, segunda edição, no ar de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, ao vivo. Meus caros, e chegou o momento da gente conversar com a nossa audiência. Vamos lá, eu não sei se você sabe que está aí nos assistindo, você pode entrar em contato com a gente, participar, mandar comentários através do nosso YouTube, nosso canal de YouTube que já tem mais de 1 milhão de pessoas. Você que já está nos assistindo pelo YouTube, é só ir ali na caixinha de comentários e mandar ver. Responde a nossa enquete, manda mensagem. Importante, dá uma curtida aí, se puder compartilhe e se inscreva no canal da TVT. Você que está pela TV, nos assistindo pela televisão, no Brasil inteiro, você pode também participar entrando com o seu celular por esse QR Code aqui, e você vai cair lá na nossa página do YouTube. Então você fica com o celular aqui e assistindo a TV ali. Pá, pum, pá, né? Facinho, facinho. Roberto Arruda, boa tarde, Dom. Menos um crente no STF. Lula tem que indicar uma mulher negra com perfil progressista e dar Umbanda.
Diz o Roberto Arruda Campos, eu estou contigo, viu, meu querido? E para mim isso aí já tinha que ter acontecido desde lá de trás do Zanin, né? Vamos combinar. Valeu, Roberto, querido, abraço forte. Vamos em frente. 16h37, o Congresso não está nem aí para o povo. Temos o dever de fazer uma grande limpeza, diz a Marta de Cássia. Marta, eu concordo absolutamente contigo. Tá? É exatamente isso. Nós precisamos limpar esse Congresso Nacional. Vamos em frente. Perdão. Obrigado, Marta, querida. 16h38, boa tarde, Dom Ernesto, amigos e amigas, equipe TVT News. Feriado é nós, resilientes sempre. Maria França, beijo grande para você, minha querida, sempre aqui com a gente. Que maravilha. 16h38, daqui a pouco tem a Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo e região. Né? Vamos ter o promotor de justiça, Roberto Tardelli. Tá cheio de novidade aí para vocês. E uma pauta extensa para a gente conversar aqui. Miriam Vieira. Gente, esse Congresso é uma vergonha. A maioria são bandidos, diz a Miriam Vieira, 3844. Miriam, brigadíssimo pela tua mensagem. Está aí registrado o seu desabafo. Vamos em frente. E Maria Alba Carvalho. Que grande sacanagem, senhores senadores, vocês praticaram contra a República Brasileira. Vocês não impuseram derrota ao governo Lula. Não, mas a si próprios. Exatamente. Quem perde é o Brasil. Quem perde é a democracia. E quando perde a democracia, perde o Brasil, perdemos todos nós. Maria Alba, um beijo gigante para você, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos lá, pode ir rodando. Cadê? Dilena Maria, boa tarde, precisamos fortalecer nossa democracia, momento difícil. Amanhã é dia de ir para a rua, amanhã é dia de ir para o 1º de maio. Nós vamos ter que bater nessa tecla aí muito, viu? Vamos em frente, 16h39, Dilena Maria. Vamos em frente, boa tarde, um abraço direto de Curitiba, via YouTube. Congresso contra o Povo 2026, vassourinha neles, como já dizia o ex-presidente do Brasil e ex-prefeito de São Paulo, o Jânio Quadros. Muito bem, Walter Luciano, abraço para você, querido, muito obrigado. Congresso inimigo do povo brasileiro, não está nem aí com os bandidos que serão soltos. Novamente o povo brasileiro que se lasque. Vamos mudar no voto. O povo não é... Ih, cortou ali. Não deu para ler. Bocó, boa. Suzana, um beijo. Obrigado, viu, querida? Vamos em frente, 16h40. O brasileiro precisa mais de educação política, se não são engolidos pelos maus políticos. Antônio Rosa, estou contigo, viu, Antônio Rosa? É isso mesmo. Vamos em frente, 16h40, mais conhecido como 20 para 5. Alcolumbre, Beto Louco e Monjaro, 400 milhões do Amapá, Bolsomaster. A gente começa a entender, né, por que a movimentação dessa gente. Vamos em frente, 16h40, Ramalho. Obrigado, querido. Vamos às ruas amanhã, diz a Aida Bittencourt, nossa queridona que está sempre aqui com a gente também. Beijo grande, querida. Vamos passar mais 2 ou 3, voltamos à nossa pauta. Gente, as notícias das votações do Congresso doem demais. Que dia, hein? É isso mesmo, Aida. Mas não tem problema, não. Vamos tocar o nosso bonde aqui, que a gente vai limpar esse Congresso Nacional. Pedro Neto, São Caetano do Sul, boa tarde. A vitória será nas eleições. É Lula, o resto é retrocesso, perda de direitos e benefícios. Todo trabalhador, né, compreendesse isso que o Pedrão está falando aí, bicho, o Brasil ia virar da água para o vinho em questão de anos. Vamos em frente, 16h41, daqui a pouco a gente volta. Boa tarde, pois quanto mais o Lula faz, mais tem muita gente da direita que não agradece e são beneficiados. Damiana do Nascimento. Damiana, um beijo para você, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais participações do nosso público. Se você não foi contemplado aqui no telão, manda ver aí. Vai mandando o seu comentário, que já a gente manda ver. Esses dias, ontem, eu recebi mensagem do pessoal reclamando que manda mensagem e a gente não exibe. Nós estamos fazendo uma força-tarefa aqui para contemplar mais gente, viu? É que às vezes o espaço de tempo é curto e a gente recebe muita mensagem, mas vamos correr e vamos conseguir, viu? Então eu peço paciência aí para vocês. Daqui a pouco a gente volta
com mais... Ah, é? A Damara Araújo foi ela que tinha, uma das pessoas que tinha reclamado e reclamou com razão, né? Então, a Mara Araújo está aí. Boa tarde, Dom e Batatinha. Dom, você está lindíssimo. Uau, muitas graças. Mostra, deixa eu ver se eu posso dar a voltinha. Se eu... vai lá, o Batata e o moleque travesso. Aí, ó, Batata. Batata tá triste hoje, viu, gente? Não sei o que está acontecendo com o Batata. Ele está com uma carinha triste. Por que você está triste, Batata? Não, você está triste. Eu tenho 6 filhos, Batata. Eu sei quando o povo fica triste, quando está alegre. Olha lá, a sua risadinha. Só essa sua risadinha já mostrou tudo. E o meu querido Arthur Zico, né? Corintiano, só que hoje homenageando o moleque travesso, conseguiu acesso de volta à elite do Campeonato Paulista. Ai, que maravilha. Vamos em frente. Esses são meus 2 camaradas que estão aqui no estúdio comigo. Tem as câmeras remotas aqui, o povo lá de cima, a Natasha. Hoje quem está em cima é o Tião, né? O Enzo Tião. Ele que está aí de volta porque o nosso querido Eduardo Quirino foi fazer uma função fora. Né? Então a gente está aí aguentando o Santista mal-humorado. Né? Saiu zangado e entrou o Santista mal-humorado. Oh, meu Deus do céu. Vamos em frente, salve o Juventus! É isso aí, cara. Um time tradicionalíssimo ali na Rua Javari, na Moca. Porra, meu, aqui é Moca! Vamos em frente. Aí, ó, o povo todo interagindo aí com a gente. Que bom, assim que é legal. Boa tarde, equipe TVT Dom. Então, mandar um abraço aqui pro pessoal de cima, em nome da Natasha, do Enzo, meu queridão, que eu chamo de Tião, a Niquinha, a Dani... Quem mais está lá em cima hoje? Pitoco, a Mari, olha que beleza. O Guizão no telão, gente fina. Aliás, só tem gente fina aí, viu? Assim que é bom, né? Trabalhar com gente fina. Vamos em frente. Beijo para todo mundo aí e o povo da redação também. O Brasil subiu 5 posições no ranking global de liberdade de imprensa e ultrapassou os Estados Unidos pela primeira vez. Os dados são do levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras, divulgado hoje. Com a melhora, chegamos à posição de número 52, enquanto os estadunidenses caíram para o lugar 64 na lista mundial. O ranking avalia a situação de 180 países e usa indicadores econômicos, legislativos, de segurança, políticos e sociais. Neste ano, a ONG afirmou que o mundo registrou o nível mais baixo de liberdade de imprensa em 25 anos. Segundo a entidade Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil apresenta um momento contrário ao da América Latina, onde vários países mergulharam em uma espiral de violência e repressão. Desde 2022, o país já subiu 58 posições no ranking. Já os Estados Unidos registraram queda pelo 4º ano seguido, acentuada pelo uso da máquina pública pelo governo de Donald Trump contra veículos de imprensa e pela crise de confiança do público. A ONG destaca que a recuperação brasileira é um marco relevante em um cenário global marcado pelo avanço do crime organizado e da violência política contra jornalistas. Bom, para surpresa de 0 pessoas, tanto o Brasil subir como os Estados Unidos descer. Né? Extrema-direita no Brasil fez com que os nossos números piorassem no ranking. E a saída dele fez subir a nossa posição. E os Estados Unidos, a mesma coisa. E os Estados Unidos ainda se gabam de serem a maior democracia, mais antiga, tá bom. O Brasil reduziu em 42% a perda da cobertura arbórea em floresta tropical úmida no ano passado, em comparação com 2024. Esse número é super bom também, viu? Segundo o novo balanço divulgado hoje, esse é o nível mais baixo desde o início dos registros em 2001. Entre os estados que tiveram mais diminuição das perdas estão Amazonas, Mato Grosso do Sul, Acre e Roraima. Juntos, eles representam mais de 40% da redução.
O Maranhão foi o único estado onde foi registrado crescimento na perda da cobertura. Os dados são produzidos anualmente pela Universidade de Maryland e referem-se à vegetação primária, aquela que mantém as características originais. De acordo com os pesquisadores, o modelo de medição considera não apenas o desmatamento, mas também o corte seletivo e as mortes naturais de árvores. O estudo também cita a diminuição do desmatamento na Caatinga. Os pesquisadores atribuem o resultado positivo aos esforços do governo federal em parceria com a sociedade civil, universidades e comunidades locais. Bom, esse é um problemaço que a gente tem, mais um, né, que tem influência direta na gestão do Brasil pelos 6 anos, 2 do Michel Temer e 4 de Jair Bolsonaro, que tinha um ministro do Meio Ambiente que, na verdade, era parte dos madeireiros que fazem extração ilegal da madeira. Tá? Essa é a grande verdade. Aliás, saiu do governo federal, né, por pressão da sociedade, da justiça e da Polícia Federal. Ele responde a 2 inquéritos contra o meio ambiente. Vocês têm noção, gente? O próprio ministro do Meio Ambiente, para mim é inesquecível aquele momento em que ele entrega, aliás, são 2 momentos que esse cara trouxe para o Brasil que vai ficar para a nossa história para o resto da vida e a gente não pode deixar de cair no esquecimento, não é mesmo? Um é quando a Polícia Federal fez a maior apreensão de madeira ilegal e ele simplesmente foi lá e conseguiu liberar e no dia da entrega das madeiras ilegais, ele entregou e foi lá se fotografar, deixar ser fotografado, né, como um ato contra as leis de proteção às nossas florestas. É para acabar, né? Só um detalhe, sabe quem estava com ele nesse dia na foto? Carla Zambelli, aquela moça que está presa na Itália e que logo, logo chega no Brasil porque foi aprovado o processo de extradição. Esse é o pessoal. E a segunda situação que esse moço aí, né, o Ricardo Salles, se meteu, né, que era o ministro do Meio Ambiente, ou pelo menos deveria ser, foi naquela trágica reunião que foi publicada, né, do Ministério do Bolsonaro, que ele disse, não, vamos aproveitar que o pessoal está aí, todo mundo, né, entretido com a pandemia, entretido com a pandemia significava, naquele momento, enterrando gente. Porque naquele momento chegou a morrer quase 5.000 pessoas por dia. Gente desesperado atrás de oxigênio, atrás de máscara. Vocês lembram? Teve gente que começou a produzir máscara de pano, uma loucura. Faltou máscara, depois as vacinas. E ele falando, não, enquanto eles estão entretidos com isso daí, estão, né, concentrados nisso, a gente aproveita para passar a boiada. Vocês têm noção disso? Isso faz parte da história do Brasil, infelizmente. Agora, do ponto de vista histórico, foi a semana passada. Ele nem respondeu ainda por esses crimes. E já estão querendo anistia para outros crimes que eles cometeram. O feriado prolongado do Dia do Trabalhador deve começar com a chegada de uma forte frente fria ao sul do Brasil. O sistema, associado a um ciclone extratropical e a uma massa de ar polar, deve provocar temporais e queda acentuada na temperatura nos 3 estados da região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também a previsão de mar agitado no litoral sulista e em parte do sudeste. No Rio Grande do Sul, a frente fria avança na madrugada de sexta-feira, trazendo chuva que se espalha ao longo do dia, especialmente na Grande Porto Alegre. No sábado, o destaque passa a ser a entrada do ar frio. A capital gaúcha tem previsão de mínima de 11 graus e o domingo deve amanhecer com geada. A situação será semelhante em Santa Catarina. Já no Paraná, o feriado começa com o tempo mais firme e temperaturas elevadas. No Sudeste, o início do feriado será de sol e calor acima do normal. Em São Paulo, o tempo vira apenas no domingo, com chuva
e máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, a temperatura cai para 26 graus no fim de semana, com vento moderado e mar agitado. 16 horas, e 52 minutos. Vamos falar sobre as eleições? Atenção para o prazo eleitoral. Termina na próxima quarta-feira, dia 6 de maio, o período para quem precisa tirar o primeiro título, transferir o domicílio ou regularizar pendências com a Justiça Eleitoral. A partir do dia 7, o cadastro será fechado para a organização das eleições deste ano. Os serviços podem ser iniciados pela internet, no portal do TSE, mas quem vai tirar o documento pela primeira vez ou precisa cadastrar a biometria deve comparecer presencialmente a um cartório. Não deixe para a última hora e evite filas. Para mais informações, acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. É exercício da democracia. A maior festa da democracia é a eleição. Nesse caso, as eleições, presidente, Senado, deputados federais e estaduais e governadores. Então, não fique fora dessa festa, porque depois não adianta reclamar, né? Mas você não votou, né? Ou votou errado, né? É a história, né? A barata votar no Detefon? Detefon? Inseticida é melhor, porque Detefon é antigo, né? Batatinha é uma enciclopédia. Esse moço sabe tudo, sabe tudo. Tá aqui o título eleitoral, última semana de prazo. Vamos repassar os prazos aqui, se a gente puder. Até o dia 6 de maio, você pode manter lá, viu? Olha lá que legal, aí dá até mais leitura. Até o dia 6 de maio, você pode tirar o primeiro título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais, né, e regularizar a situação eleitoral em caso de pendências, além de cadastrar a biometria. Detefon, a Miriam rachou o bico aqui. Detefon deve ser antigo, né, Miriam? Oh, meu Deus do céu. Urnas eletrônicas, terror dos bolsonaristas, diz o Francisco Cruz. É isso. Moçada, né, novinha, que está aí chegando agora, né, com essa responsa de escolher o presidente, o senador, a senadora ou a presidenta, deputados e etc. Manda ver aí, tira seu título aí, meu amigo. Né? Se você não participar da política, você deixa alguém que gosta participar. Né? Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de política. Você não gosta, mas tem quem gosta. Aí você vê aí o que é melhor para você. Né? Vamos em frente. Tinha alguém falando aí, o Dom tá um luxo só hoje com essa camisa, né? O Tião, já vou falar logo aqui na cara, a hora que eu entrei no estúdio, ele falou, vai de Augustinho Carrara hoje? Uma camisa bonita dessa e ele me chamando, né, de cafona. Aí, ó, Pachecão, obrigado, querido. Né? Não, o Augustinho Carrara é o quê? É o cara mais estiloso, tu não vale nada, Tião. Vamos em frente. Mais antigo que DTT foi o DTT, é verdade. Quem lembra do DTT? Você lembra, não? Meu Deus do céu, aí, ó. Mais antigo que o DTFON, é mesmo. Mas o bom mesmo é aquele outro, o chinelo. Né? Você já pega a barata no susto. É o mais barato, né? Serve para várias coisas, é igual o Bombril. Serve para você conversar com os filhos direito, serve para matar barata, serve também para você calçar. Vamos em frente, 16 horas e 56 minutos. Ó, gente, o pessoal deve estar falando, nossa, o Dom hoje está animado. Eu tô animado porque amanhã é o Dia do Trabalhador e é a data mais importante para essa emissora aqui, porque essa emissora aqui é a emissora dos trabalhadores. Portanto, amanhã, a partir das 9 da manhã, você vai começar a assistir aqui na nossa programação Flashes. Flashes é horrível, né? Eu tenho que parar com essa mania de, vamos falar o português, cara,
teremos entradas ao vivo, diretamente lá do 1º de maio, aliás, da festa do 1º de maio, no Paço Municipal de São Bernardo, evento organizado pelos sindicatos metalúrgicos do ABC e mais 24, 25 sindicatos parceiros. Uma festa gigante com a Glória Groove, com o Marquinhos Sensação, tem gente boa pra caramba. Eu vou tocar 9h40 da manhã, né? E a partir das 15 horas a gente começa ao vivo de lá. Amanhã não tem jornal, viu, gente? Transmissão especial exclusiva da classe trabalhadora. O Congresso, Nacional derrubou nessa quinta-feira o veto integral do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. Com a decisão, as penas para os condenados por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito serão reduzidas e não poderão mais ser somadas. É mais uma derrota política do Palácio do Planalto no Legislativo. Um dia após a rejeição de Jorge Messias para o STF. O veto de Lula foi rejeitado por 318 deputados e 49 senadores. A nova regra determina que, quando os crimes de golpe e abolição ocorrerem no mesmo contexto, valerá apenas a pena mais grave. Além disso, o texto reduz o tempo para a progressão de regime de 1/4 para 1/6 da pena cumprida. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a mudança pode diminuir o período em regime fechado para menos da metade do tempo atualmente previsto. A medida também permite a remissão de penas por estudo ou trabalho para quem está em prisão domiciliar, o que pode beneficiar mais de 200 mil condenados no país. A base do governo criticou a votação e afirmou que a medida é uma espécie de anistia a quem atentou contra a Constituição. Já a oposição argumentou que o projeto corrige o que chamam de excessos nas penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. O líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que o PT pretende judicializar a questão na Suprema Corte por considerar a redução de penas para esses crimes inconstitucional. Olha, nós vamos receber aqui o Roberto Tardelli, Natasha? Tá confirmado ou não? Está confirmado. Então nós vamos deixar para falar sobre isso, porque o Roberto Tardelli é um jurista, foi promotor de justiça durante anos. Aliás, é um dos mais conhecidos do Brasil, porque ele teve naquele caso da Suzane Richthofen. Então, ele é um cara que conhece muito sobre isso. Eu vou deixar, evidentemente, o especialista falar, né, para não ficar aqui. Depois eu faço uma análise da minha perspectiva. Mas já vou adiantar para vocês. É elementar, na minha avaliação, que isso é inconstitucional. Até porque nós vamos perguntar. Aliás, se você quiser fazer pergunta para o Roberto Tardelli, que vai estar aqui daqui a pouco, você já vai mandando aí, que a nossa produção já vai separando as perguntas para o convidado, né? Relacionada a esse tema aí. Porque eu nunca vi uma lei que seja aprovada valer retroativo. Isso tem que ser a regra, mudou a regra do jogo, para frente. E que eu não concordo com essa mudança de regra do jogo também, vamos deixar claro. Né? Bom, Congresso aprova a redução... saiu ali. Tinha um comentário ali. Aí. Congresso aprova a redução de penas para os golpistas. Secretamente enterra o caso Master junto com o STF, diz Roberto Campos. Tá vendo? Vai mandando suas perguntas aí, que daqui a pouco a gente está de volta e daqui a pouco também tem interação, né, de novo aqui no nosso telão e vários convidados. A Neiva Ribeiro, o Roberto Tardelli. Sai daí não, a gente volta mais alto. Já! A gente volta... Já! Este é o TVT News, segunda edição, no ar de segunda a sexta, aqui na TVT, a TV dos Trabalhadores, sempre às 4 da tarde, ao vivo, e vamos juntos até às 6 da tarde. Bom, já interagimos com a nossa audiência, chegou a hora da gente começar a receber os nossos convidados. Eu converso agora com a Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, sobre as grandes celebrações previstas para comemorar amanhã o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Boa tarde, Neiva. Presidenta, qual a importância desse 1º de maio? E mais do que isso,
parece que pintou uma pauta nova agora, né? Porque a movimentação do Senado Federal e do Congresso Nacional nos obriga a também gritar, né, contra o PL da dosimetria. Tudo bem, querida presidenta? Obrigado por receber a gente nesse estúdio maravilhoso aí. Boa tarde. Boa tarde, Dom. Primeiramente, parabéns pelo programa. Parabéns pela sua elegância, viu? Quem está comentando aí do seu outfit, que você está parecendo o Augustinho Carrara, não tem bom gosto. Vou ter que discordar. Você está elegantíssimo, está bem humorado como sempre, e quero dizer que a audiência do programa está bem humorada, isso é muito importante para nós, trabalhadores e trabalhadoras. Muito bem, Neiva. Não, aqui você não pode fazer nada. Né? Eu apareço com uma camisa nova aqui, aí começa aquele, olha, não sei o quê, porque você está aparecendo não sei o quê, não sei o que lá. A gozação aqui não para. Né? Ainda bem que você falou da minha camisa aqui. Não, diga, por favor. Você está elegantíssimo. Olha, como você perguntou, amanhã nós estaremos lá em São Bernardo do Campo, no Paço Municipal, vou estar lá com você também, a partir das dos bancários, estaremos também lá em Osasco, o pessoal da Regional Osasco também vai participar do 1º de maio, que a CUT Osasco organiza lá em Osasco, então a gente vai estar lá a partir das 2 da tarde, depois eu sigo lá para São Bernardo do Campo, então a gente se encontra, provavelmente vai interagir, eu vou lá ver a Glória Groove e vou participar da festa com os outros atores, os outros cantores que vão estar lá animando a festa dos trabalhadores e das trabalhadoras que estarão lá no Paço Municipal, com suas famílias, se divertindo, comemorando o nosso dia, o trabalhador da trabalhadora, e levando nossas pautas pela redução da jornada, né, pela redução da escala de 6:1, redução da jornada sem redução de salário, contra o feminicídio, por leis mais rígidas contra o feminicídio, por leis contra a misoginia. E, como você falou aí, a gente observa com preocupação esse movimento, né, do Congresso Nacional, porque as pautas que nós, trabalhadores e trabalhadoras, queremos que o Congresso vote, e você sabe que a gente teve lá no 1º de maio, agora na Marcha da Classe Trabalhadora, entregamos uma pauta para o Congresso, para o presidente do Congresso, entregamos para o presidente Lula, as centrais sindicais estiveram todas lá, e nós entregamos uma série de assuntos do interesse da classe trabalhadora, entre elas essa questão da redução da jornada, da redução do salário, o fim da escala 6x1, que é uma escala que é horrorosa, terrível para os trabalhadores, principalmente para as mulheres, e uma série de outras pautas importantes para nós, e entre elas não está essa questão de diminuir pena para quem tentou dar golpe de Estado, para quem tentou atentar contra a democracia, né? Então, a gente vê com muita tristeza que o Congresso Nacional pare para discutir uma pauta como essa. A gente está discutindo a pauta que interessa a milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, que têm pautas importantes e querem ver o Congresso Nacional se debruçando sobre elas e dando resposta a nós, trabalhadores e trabalhadoras que colocamos essas pessoas lá, né? E aí eu vi você falando também das datas importantes para os jovens tirarem seu título de eleitor. Eu acho que é importantíssimo a gente, nesse momento próximo das eleições, que a gente precisa de eleger um Congresso que esteja muito mais antenado com as pautas que interessam a população brasileira, sobretudo os trabalhadores, e não a um Congresso que está servindo a outros interesses que a gente precisa de entender, né? Eu sei que você vai vir outras pessoas aí fazendo as análises, tem muitas coisas por trás desses movimentos, que a gente pode afirmar que não são movimentos que estão olhando. Sumiu. Muito bem. Olha, Neiva, primeiro eu quero elogiar o teu estúdio aí de novo. Toda vez que você entra, eu não tenho como não elogiar o teu estúdio, porque é muito bonito, viu? Nós fizemos algumas adaptações aqui no aniversário de 1 ano do TVT News 1 e 2, né, no nosso estúdio, e falou, olha, precisamos pôr um pouco de vermelho aqui também, gente, né, para deixar com esse ar bonito aí.
Bom, Neiva, uma questão que, tanto ontem, com a não aprovação do jurista Jorge Messias, né, que foi, na verdade, né, uma posição inédita desde 1800 e alguma coisa, que isso não acontecia, né, do Senado Federal vetar uma indicação que é prerrogativa do presidente da República. E, mais do que isso mostra uma tensão, mas uma tensão num campo antidemocrático, antirrepublicano, assim como hoje, né, nessa aprovação do veto do presidente da República, que também é uma questão, né, republicana, de o Congresso ouvir, né, o Executivo e respeitar uma decisão do presidente da República. Tudo isso nos mostra que esse ano, né, e isso, surpresa zero, né, que vai ser um ano muito complicado. Né? Um ano muito complicado que a gente vai ter que ficar em cima das regras do jogo. Você acha, essa é a minha pergunta, você acha que amanhã, né, 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, o Brasil inteiro se mobilizando através, sobretudo, das centrais sindicais, que a gente vai ter, né, essa pauta na boca do povo brasileiro também? Está travada a nossa querida Neiva Ribeiro, congelou a imagem, nós estamos com uma dificuldade aqui com a transmissão. Tá, a gente recupera já. Voltou? Manda ver aqui então. Aí, Neiva, você conseguiu me ouvir? Neiva, eu fiz uma explanação aqui talvez um pouco longa. Você começou a falar da disputa, né, no Congresso, do ano eleitoral que se inicia aí. Aí a gente caiu. Tá. Não, a minha pergunta é essa. Se os últimos fatos, né, esse de ontem, né, da não aprovação do Jorge Messias, e agora, né, o de hoje, que é a aprovação do veto, né, do presidente Lula sobre o PL da dosimetria, se isso amanhã vai estar na pauta da classe trabalhadora nas festividades do Brasil inteiro, né? Sobretudo as organizadas pelos movimentos sociais e sindicais. Com certeza, Dom, porque veja, nós estamos numa disputa, não? A gente sabe que o tempo todo as pautas que nós defendemos, as pautas de desenvolvimento econômico, social, as pautas onde o trabalho políticas, o presidente Lula representa esse projeto que nós elegemos, está em disputa com outro projeto onde o mercado quer determinar quais são as leis, quais são as políticas, né, liberais, Estado mínimo para os pobres, Estado máximo para o sistema financeiro e para grupos, né, que querem dominar o Estado para fazer suas políticas, enriquecer, enfim, tomar suas decisões. Isso está em disputa, é a grande disputa que está no Congresso, a gente vê pela votação como que é a correlação de força lá dentro, e isso demonstra muito para nós trabalhadores que tem muitas coisas que a gente quer que melhore no Brasil e que tem que passar pelo Congresso Nacional. E muitas vezes a gente não consegue avançar justamente porque nós não temos maioria no Congresso Nacional, porque a maioria das forças que estão lá representadas, representando interesses outros que não o da classe trabalhadora. Então, são em momentos como esse que a gente vê que essa disputa está colocada e nesses momentos que a gente tem divergência entre o que o presidente Lula está colocando, o presidente Lula está apoiando fim da escala 6x1, ele quer que a gente descanse no final de semana. E você sabe que tem um monte de empresários, tem um monte de grupo dizendo que não. Inclusive grupos religiosos dizendo que a gente pode trabalhar a exaustão, por que não? Então, a gente está fazendo esse 1º de maio, amanhã, em vários lugares do Brasil, que a gente tem que mostrar
o Congresso, que o presidente Lula tem força, tem a força da classe trabalhadora, tem apoio desses grupos que querem, sim, avançar em política de qualidade para o trabalhador, para viver melhor, para ter vida, para que as mulheres tenham qualidade de vida, possam ter melhor qualidade. Nós estamos, de novo, com um problema na transmissão. Não concordam, e esses grupos estão no Congresso, esses grupos vão votar contra a gente. Então, a gente tem que pressionar, né? Vai pressionar amanhã palavras de ordem, mas vai pressionar em vários outros momentos nas urnas, né? Então, vai ficar lá e vai orar a gente em propostas muito importantes para nós. Muito bem. Eu ouvi bem a presidenta agora, mas a imagem congelou novamente. Muito bem, Neiva, eu acho muito importante, sempre, né, o movimento sindical, sobretudo o movimento sindical, dentro dos movimentos sociais, mas o movimento sindical sempre teve um papel preponderante na defesa da democracia, nos avanços, sobretudo nos avanços da classe trabalhadora em relação aos direitos, que é o tema central de ataque da extrema-direita, como você falou, esses grupos financistas e etc. Nós temos agora um ano, você falou bem sobre essa questão do legislativo. O brasileiro, né, o povo brasileiro, vai ter, aliás, está tendo uma lição agora, o quão é importante votar no Congresso Nacional, para o Congresso Nacional ou para o Senado Federal, em pessoas comprometidas, sobretudo com a democracia, porque o debate político, ideológico, não há problema nenhum. O parlamento é um espaço para esse tipo de discussão. Mas essa postura, claro, né, de parte do Congresso Nacional e do Senado Federal só atrapalha. Se eles acham, a minha pergunta é essa, se eles acham que estão atacando e prejudicando o presidente Lula, me parece que eles estão jogando contra o país. Como é que você vê essa questão, presidenta Neiva? Eu ainda estou ouvindo bastante, né, Dom? Tem muita análise, né, do que aconteceu de ontem para cá. Então, nós que somos mais à esquerda, mais progressistas, fazendo nossa análise pelas propostas que a gente está analisando, quem está mais em outro espectro aproveita a confusão para julgar, dizendo que o presidente está enfraquecido, então as pessoas estão vindo para cima. Então, eu acho que ainda é um momento da gente analisar melhor o que está em jogo o que levou algumas decisões, principalmente de ontem, né? Principalmente na decisão de ontem, porque tem muitos interesses em jogo aí nessa votação. É óbvio que a gente sabe que a questão, o presidente Lula estava correto de vetar o PL, né? Então, eu acho que isso é o que é mais importante. Ele está tomando as decisões baseado no que é correto, no que é democrático, no que o povo entende que é correto. Foi para isso que ele foi eleito. Ele ganhou as eleições, ele está no lugar onde a maioria colocou ele. Nós estamos vindo de processos de golpes, né, contra a democracia. Então, a gente vive num ambiente delicado de polarização política. Tem um monte de atores poderosíssimos, principalmente na imprensa, como você falou, grupos financistas, tem grupos poderosíssimos atuando para ajudar nessa confusão, nas cortinas de fumaça, na desinformação. E a gente sabe que nós estamos há 6 meses da eleição, né? Muita coisa vai acontecer ainda e a pressão vai ficar o tempo todo no ar. E o presidente Lula está governando num governo de coalizão, né? Ele governa sem ter a maioria do Congresso, nós sempre soubemos disso, né? E eu acho que ele até é muito hábil, ele tem sido bem habilidoso de ter um Congresso onde você vê a bancada de trabalhadores é super pequena, a bancada de esquerda é muito pequena, e a gente ainda conseguiu aprovar vários projetos ao longo desse tempo de governo, inclusive alguns muito importantes. E eu gosto muito de lembrar aos trabalhadores, aos bancários, a quem nos assiste, que nós estamos num espaço de disputa, nós não perdemos nenhuma jogada, porque
Se a gente estava semana passada entregando uma pauta dentro do Congresso Nacional para o presidente da República, no outro governo a gente não entrava nem na porta. O governo anterior nem recebia os trabalhadores, enxotava a imprensa e não permitia que nem a pauta fosse discutida, não tinha conferência, não tinha negociação, não tinha nada. Então o jogo está sendo jogado. Agora é muito importante que os trabalhadores saibam quem está do lado de quem. Eles têm que olhar para quem eles votaram e quem essas pessoas estão votando em cima de qual interesse. Então, tem muita coisa para analisar ainda. Amanhã, no 1º de maio, eu vou encontrar muitos companheiros maravilhosos, vou encontrar o pessoal dos metalúrgicos, os presidentes dos outros sindicatos, as presidentas. Vou conversar muito também, quero ouvir, porque é tudo muito novo. A gente sabe que tem algumas coisas que a gente tem, algumas inferências, mas eu acho que tem que analisar com calma. Prefiro ainda analisar com calma, mas o que eu posso te dizer é que nós vamos estar na rua, vamos estar fazendo debate, vamos estar na base, disputando a cada voto, cada consciência. Nós temos um lado, o nosso lado é da classe trabalhadora, nós queremos bancos públicos fortes, nós queremos empresas públicas fortes, nós queremos negociação coletiva forte, nós queremos melhor condição de vida, de trabalho, de salário, e para isso tem que ter espaço democrático. Tem que ter eleições respeitadas, tem que ter imprensa livre, tem que ter espaço democrático respeitado, instituições fortes, tudo que a democracia precisa ter. E nós vamos lutar por isso, vai ser difícil, tem gente que não concorda com isso, e nós estamos no jogo, brigando, e um dia a gente apanha, outro dia a gente bate, mas sempre com muita alegria, com muita disposição, com muita esperança. E amanhã quero te dar um abraço bem grande. Espero que você esteja, assim, elegantíssimo, para que a gente possa tirar uma foto juntos e que eu possa vir aqui outras vezes para a gente conversar sobre esses outros assuntos e que você me faça perguntas menos difíceis, viu? De responder, porque, de verdade, eu estou meio chateada com esse congresso. Sim, Neiva, querida, não, amanhã nós estaremos lá, eu só não garanto que eu vou conseguir acertar no figurino como a gente acertou hoje. Você sempre acerta, não se preocupe. Querida presidenta, eu espero de verdade, faço um apelo a você, a todos os dirigentes sindicais, as melhores lideranças desse país, inclusive o presidente Lula saiu do movimento sindical, vocês são uma escola de formação política, de luta, de enfrentamento em diversas trincheiras, não só na defesa de salários, de melhores condições de trabalho, mas sobretudo na política mesmo. E eu espero que vocês continuem formando companheiros e companheiras para travar esse debate, sobretudo no Congresso Nacional e no Senado Federal, que é ali que se trava o debate ideológico, no parlamento, de falas e etc. Eu soube que o Moisés Celerges, presidente já em transição dos sindicatos metalúrgicos do ABC, é pré-candidato a deputado federal. Eu espero que vocês, dos bancários, químicos, construção civil e etc., elejam, coloquem na disputa nomes, porque nós precisamos da classe trabalhadora dentro desses espaços de decisão da política, porque é inaceitável a gente ter uma bancada da bala maior que a bancada da classe trabalhadora. Então, nós estamos aqui para contribuir nessa trincheira. Eu concordo muito com você, viu, Dom? Que bom. Não, eu concordo muito com você. Espero sim que a gente consiga eleger uma bancada de trabalhadoras para poder disputar o Congresso Nacional e levar nossas falas, levar nossas propostas, levar o nosso pensamento e poder estar lá também colocando outras ideias, mostrando outras visões do nosso ponto de vista de trabalhador, de trabalhadora, de periféricos, de todos os lugares da cidade, não só desses lugares de poder que boa parte deles vivem e de onde eles veem o mundo. Eu tô com você, pode contar comigo. Eu espero muito que o Moisés se eleja e outros tantos da bancada de trabalhadores. Pode comigo, viu? Muito bem, Neiva, até amanhã, na maior festa dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, o 1º de maio, que é a nossa maior festa também, afinal,
A TVT é a TV dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um beijo enorme para você, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. A gente sabe que a tua agenda é muito apertada, mas amanhã eu te dou um abraço lá na grande festa dos trabalhadores em São Bernardo do Campo. Beijo grande, querida. Obrigado. Tchau. Muito bom, 17h23. Eu queria ver esse povo todo aí dentro do Congresso Nacional, tá? A hora que a gente encher de trabalhador, viu, Batata? Aliás, ô Batata, você podia ser pré-candidato também, né? Você ia dar um trabalho naquele Congresso Nacional que não é brinquedo. Não, de verdade. Né? Eu quero sonhar com um Brasil que a classe trabalhadora ocupe esses espaços, não só espaço de poder, mas espaço de decisão, onde ocorrem as decisões, como essas duas que ocorreram ontem e hoje, que é uma vergonha para a democracia desse país. Ontem à noite, em conversa com aliados, o presidente Lula revelou que deve escolher um novo nome e não pretende deixar para o próximo governo a prerrogativa de indicar um ministro para o Supremo. A decisão vem logo após um revés importante no Legislativo. A expectativa é que a indicação ocorra nas próximas semanas. Meu caro, não é brincadeira não, viu? Eu vou falar uma coisa, isso daí é um troço que para descer na garganta tá difícil, viu? Roda aí, por favor. O assunto foi discutido após a rejeição pelo Senado do nome de Jorge Messias para a Suprema Corte. Lula disse que recebeu com tranquilidade a decisão do Congresso, pois considera natural ganhar e perder batalhas no campo político. No entanto, aliados que participaram da reunião avaliaram que o placar com apenas 34 votos favoráveis a Messias mostrou traições dentro da base e falhas na articulação política. Hoje, o governo analisa duas possibilidades: buscar composição para garantir a aprovação de projetos ou partir para o enfrentamento direto com o Legislativo. Nesse contexto, ganha força a ideia de indicar uma mulher para a vaga. Com essa estratégia, o Planalto poderia argumentar que o senador Davi Alcolumbre se recusa a analisar o tema, criando uma narrativa de que o grupo opositor atua contra a representatividade feminina. O episódio reforçou o entendimento de que o presidente deve agir rapidamente para garantir a ocupação da cadeira no STF, ainda durante o atual mandato. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, afirmou hoje que o presidente não vai abdicar de indicar um novo nome para o STF, mas não disse quando. Olha, como a presidenta do Sindicato dos Bancários disse agora, nós precisamos olhar essas questões aí devagar, né, discutir, porque isso é uma coisa muito séria. Confirma para mim, por favor, aí, produção, desde quando, 1800 alguma coisa, desde quando, né, não acontecia o que aconteceu. Ou seja, né, vamos passar aqui já, desde esse período que é 1800 lá vai fumaça, né, até hoje, nunca tinha acontecido. Ou seja, nós demos um 1894. Olha só, 1894, meus caros. Nós demos um passo atrás. Às vezes eu falo, as pessoas acham que eu estou exagerando. Eu sou meio exagerado mesmo, mas eu estou falando para vocês e faz tempo. Essa gente quer nos levar para a idade da pedra, meu amigo, onde os homens arrastavam as mulheres pelos cabelos, pegavam no meio da rua e pronto. É isso, é disso que se trata. Essa visão do mundo tacanha, né? Ou seja, quase 200 anos sem nenhum avanço civilizatório. Não é possível. Então, isso é muito sério. E nós estamos aguardando, né, evidentemente, a movimentação, né, nesse xadrez político para ver para onde que vai andar essas coisas. Sobre essas ações do Congresso, como a rejeição de Jorge Messias para o Supremo e a derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, eu converso agora com Roberto Tardelli, jurista, procurador de justiça já, né, aposentado. Boa tarde, meu querido Tardelli. Doutor, como é que a gente pode analisar essa questão? É de uma perspectiva de abalo na democracia desse país?
boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros da TVT. Feliz Dia do Trabalho. A gente diz Feliz Dia do Trabalho, Dom, porque as pessoas confundiram o Dia do Trabalho com um feriado. E eu me lembro do Dia do Trabalho, eu era jovem e cresci com o Dia do Trabalho como um dia de intensas mobilizações nacionais em favor da classe dos trabalhadores, em favor de direitos dos trabalhadores. Para aqueles que não conseguem imaginar o que foi a participação da classe trabalhadora no processo democrático brasileiro, enquanto você conversava com a nossa presidenta do Sindicato dos Trabalhadores, me ocorria de sugerir a essas pessoas que assistissem um filme maravilhoso. Eles não usam black tie. É uma espécie de um libelo poético fortíssimo do quanto se sofreu nesse país, se sofre nesse país, para garantir direitos trabalhistas mínimos. E o quanto a classe trabalhadora, essa classe, aquela que dizia a música que põe o trem para frente, também, de repente, pode o trem parar, fez para o ajuste democrático desse país. Não fosse a classe trabalhadora, jamais a Constituição de 88 teria nascido, teria tido lugar nesse país. As grandes transformações que esse país teve em razão da mobilização da classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que sempre pautou a nossa evolução, o nosso progresso, a nossa capacidade de sentir pelo outro, a solidariedade, a empatia. Esse sonho, Dom, de fazer desse país uma terra de generosidades, um lugar sem preconceito, fundado na paz, combater essa desigualdade econômica horrorosa que nos avilta e nos envergonha. É desse dia do trabalho que a gente tem que falar amanhã, não é? E sobre o que aconteceu ontem e hoje no Congresso, talvez seja uma das páginas mais tristes do Congresso brasileiro. Por quê? O Congresso ontem, o Senado ontem, ao rejeitar o Jorge Messias, ultrapassou os seus limites institucionais. Por que eu digo isso? Você me permite aí um minutinho de juridiquês para eu dizer uma coisa para o nosso internauta, para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. A nomeação de um ministro supremo é a soma de duas vontades. A vontade do presidente da República, que faz a indicação do candidato, e a chancela do Senado Federal, que aprova no parlamento o nome indicado pelo presidente. É o que nós chamamos em direito de ato administrativo complexo, porque ele envolve uma soma de vontades. Muito bem. Para alguém ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ministra do Supremo Tribunal Federal, são necessários 3 requisitos. O primeiro, de ordem etária, tem que ser maior de 35 anos e menor de 70. O segundo requisito é ter notável saber jurídico. Afinal, você vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E o terceiro requisito, você precisa ter reputação ilibada. Esses 2 requisitos não foram ontem questionados. Eu não posso rejeitar o ministro porque eu não gosto dele, porque ele é de outro partido, porque ele assessorou a ex-presidenta Dilma, porque ele é pessoa de confiança do Lula, porque ele torce para ser não sei que time, porque ele crê, porque tem não sei qual fé religiosa. Estas questões não são questões objetivamente colocadas para você aquilatar se alguém, avaliar se alguém tem ou não reputação ilibada. O que ninguém conseguiu levantar de Jorge Messias. Nenhuma falcatrua, nenhuma participação em nenhum negócio escuso, rigorosamente nada.
Ele é um homem de moral ilibada. Como todo homem, como toda pessoa nesse país, nos 220 milhões de pessoas que nos compõem, ele tem o direito a ter a sua religião, a torcer para o seu time, a ter o seu estado civil, enfim, cada um faz da vida o que quiser. É o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. A rejeição se deu, certo? Essa sabatina ao Senado é justamente para fazer essa verificação. É o que nós chamamos também de ato administrativo, de ato discricionário vinculado. Ele pode falar qualquer coisa, ele pode perguntar qualquer coisa, claro que não. Nós estamos sabatinando um candidato a compor a Suprema Corte do país, que hoje está desfalcada. Ela tem 10 integrantes, ao invés de 11. A rejeição do ministro Jorge Messias foi um gesto arbitrário, horrendo e de profunda traição institucional feita pelo Senado Federal na pessoa de seu presidente, Davi Alcolumbre. Eu quero lembrar uma frase, Dom, do Leonel Brizola, grande Leonel Brizola. Ele dizia: a ficção, as histórias, as pessoas amam as traições, mas detestam os traidores. Exatamente. Doutor, nós temos uma pergunta para o senhor da nossa audiência. Pode colocar, por favor? Vamos lá. Está ali. Pergunta para o Tardelli o que fazer para essa dosimetria seja anulada. Boa, querida Mira Lima. Doutor Roberto Tardelli, com você. A inconstitucionalidade dessa derrubada do veto é grotesca, e eu vou dizer com todo respeito aos jardineiros, aos filhos do café, que eu amo nesse país, não precisa nem do ministro do Supremo Tribunal Federal para declarar essa inconstitucionalidade. A tia do café já faz isso. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, o Senado não legislou. Ele reformou uma decisão do Judiciário. Ele agiu como um órgão acima do Supremo. Ele chamou para si uma função que ele não possui, que é a função jurisdicional. Ora, se essa moda pega, a estabilidade jurídica vai, desculpem a expressão popular, vai para o saco. Por quê? Porque nós vamos sempre esperar que um poder legislativo qualquer altere a decisão do juiz. Então, quem vai ser o juiz? Não é o juiz. Haveria uma justificativa se o Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão colegiado que é, o Supremo não é o Alexandre de Moraes, o Supremo não é o Flávio Dino, o Supremo não é o Gilmar Mendes, o Supremo não é a ministra Carmen Lúcia, o Supremo é o conjunto de seus ministros. E ele se manifesta nesse conjunto, por votação de maioria. O Supremo aprovou, o Supremo julgou procedente ou improcedente determinada ação. O que não é possível é, terminado um processo em que, veja, era crime aquilo que eles estavam respondendo? Sim. Esse crime era anterior ao fato praticado? Sim, porque é um princípio. Não há crime sem lei anterior que o defina. Sim. Eles tiveram acesso à defesa técnica? Sim. A defesa técnica teve acesso a todos os mecanismos de defesa existentes na legislação processual brasileira? Sim. Eles foram processados pela autoridade constitucionalmente destacada para fazê-lo? Sim. Quem os julgou foram os juízes naturais para fazer esse julgamento? Sim. Eles tiveram a oportunidade de especificar prova, de produzir prova, de ouvir testemunha, de contestar laudo? Sim. Ora, o processo, portanto, está irregular. Até porque a pena que se votou, o que se quer derrubar, foi uma pena votada pelo próprio parlamento, Dom.
É mais ou menos, olha, ficou grave, a gente não queria que algo tão grave assim. Eles criaram esta lei, não foi o Supremo que inventou esta lei. E eles não podem criar uma lei, falar assim, olha, agora você tem que fazer essa opção por outra. Olha, não dá isso, porque são crimes diferentes. O que eles legislaram equiparando melancia a jabuticaba, a jatubá a almeirão. Não tem jeito. Porque o que ocorreu ontem, o que ocorreu hoje, me parece que dá a senda, o caminho da destruição institucional. Eu disse ontem, numa outra página de esquerda, que eu via a rejeição do ministro Jorge Messias e a derrubada do veto como algo mais grave até do que a própria deposição da presidenta Dilma. E te digo por quê, meu querido. Na deposição da presidenta Dilma, com todas as atrocidades que lá se cometeram, havia um sentido de continuidade. Havia um sentido de continuidade. Agora não. O que está acontecendo é uma pauta de destruição institucional. O que quer a extrema-direita? Destruir o Supremo. Desautorizar, desmoralizar o Supremo. De que forma? Esvaziando suas decisões e impedindo que o presidente o componha. Olha, nós não queremos esse. Quem eles querem? Onde que nós vamos fazer um Big Brother para o vencedor do Big Brother vai ser o ministro Supremo? Como é que vai ser isso? Certo? Como o presidente Lula está certíssimo, ele tem que indicar outra pessoa. Ele tem que estressar essa sanha golpista do presidente Alcolumbre, que tem, segundo consta, um terço dos cargos de confiança de boa parte do parlamento e do executivo. Ou seja, ele não é alguém que está... Ele é governo. Porque ter cargos no governo significa que você participa da administração que você está boicotando. Sim. Na minha terra, lá em Altinópolis, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a gente diz, olha, ele cuspiu no prato que estava comendo. O que fez Alcolumbre não tem perdão. Não tem perdão. Volto a dizer, lembro, o Brizola era um professor de política. A população pode amar a traição, porque ela dá muito assunto na mesa de domingo, no almoço de domingo, assim. Mas nós odiamos o traidor. O traidor, para a gente, é um pústula. É isso. E eu acho que o Alcolumbre vai ser assim tratado daqui para frente. Doravante, acabou o presidente do Senado como interlocutor de um Congresso absolutamente fascista. E aproveitar, só para terminar, no dia de amanhã, nós temos que fazer uma reflexão. Não adianta só eleger o presidente Lula. Nós temos que eleger um Congresso que não o tome como um refém, que não o sequestre, que não sequestre a política. Porque tudo isso, o que é? Tudo isso é uma questão orçamentária. São essas emendas, essa burra cheia de dinheiro que eles estão e que está sendo questionada. Ou não? Sim. Exatamente isso. Meu querido Roberto Tardelli, que fala maravilhosa, que análise, que informações você trouxe sobre a inconstitucionalidade dessa ação da dosimetria do veto do presidente, de um olhar clínico numa perspectiva jurídica. Isso é importantíssimo porque as duas notícias, na véspera do Dia dos Trabalhadores, né, traz um efeito muito ruim, né, que as pessoas falam, gente, minha companheira ontem à noite, ela não se conformava. Nós passamos mais de uma hora
conversando sobre isso, porque ela não se conformava. Falou, não é possível isso, que o presidente da República agora não pode, né, usar a prerrogativa que ele tem constitucionalmente para indicar o ministro da Suprema Corte, e não é nem por falta de, né, requisitos, mas sim por uma disputa política. Para a gente fechar, professor Dr. Roberto Tardelli, você acha, a impressão que eu tenho aqui, eu queria dividir isso com você, por favor, não fique constrangido de discordar do seu amigo aqui. Eu acho que esse tipo de ação serve mais, como talvez seja um pouco a característica do modo operante da extrema-direita, de tensionar e aquecer, né, dar mais musculatura ou combustível para a tropa deles, que acaba sendo manipulada com essa esperança, né, de que, olha, vamos fazer isso, aguarde 72 horas. Como é que você analisa essa questão? Eu não tenho dúvida que eles alimentam as ovelhas carnívoras que eles possuem nos seus pastos particulares, nos seus pastos privados, né, para que elas continuem a sangrar a democracia brasileira. O fato é que a extrema-direita não tem compromisso institucional algum. Não há debate político com a extrema-direita. Não houve debate ontem na sabatina de Jorge Messias. Houve uma destruição e uma traição pura e simples. Eles não têm, se você for perguntar a qualquer candidato da extrema-direita, desde o John Caiado Wayne, lá no estado de Goiás, até o Flávio Bolsonaro, qual é a política que eles têm para a educação? Não tem nenhuma. Qual é a política que eles têm para controle de inflação? Não tem nenhuma. Para geração de emprego? Não tem nenhuma. Né? Tem nada. É pura destruição. E tiro em pessoa pobre, pessoa preta e pobre. Essa rejeição do Messias, a queda do veto, sinalizam uma campanha sanguinolenta. Sinalizam a pior campanha da história da política brasileira. Eu faço, assim, eu tenho uma torcida, eu faço votos, eu penso muito nisso, que nós tenhamos aprendido, né, ao longo de todos esses anos, dos 6 anos de Temer, 4 de Bolsonaro, outros 4 do presidente Lula, o que é ter um Congresso, são 10 anos de um Congresso fascista. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar. Muito bem. Doutor Roberto Tardelli, até quinta-feira que vem, se tudo correr dentro da normalidade, porque esse Brasil aqui a gente não sabe. A qualquer momento a gente pode ter um plantão aqui e precisar da sua contribuição aqui, meu querido. Forte abraço. Tamo juntos. Forte abraço. Antes de desligar, quando é que vai sair aquele risoto, né, espetacular que o senhor promoveu na casa do querido Haroldo? Marcai-vos e lá estarei. Abraço, doutor. Muitíssimo obrigado. Excelente final de semana e feriado. Tchau a todos. 17h46. É sério, esse homem faz um risoto que vocês não têm brincadeira, viu? O Brasil avançou no número de matrículas de estudantes com deficiência e autismo, mas a inclusão real ainda encontra barreiras dentro das escolas. Um relatório divulgado nesse ano mostra um descompasso entre o que garante a lei e o que ocorre no dia a dia das instituições de ensino. O atendimento educacional especializado, fundamental para a aprendizagem desses jovens, ainda não chega a todos os alunos. Quem nos traz os detalhes dessa pesquisa e os impactos para as famílias é o nosso querido repórter correspondente na cidade do Rio de Janeiro, Jader Teófilo. Boa tarde, querido. Desculpa fazer Vossa Excelência esperar aí, o link estava ao vivo, pronto. E aí hoje deu um rolo, tudo com convidado que atrasa, acabei atrasando com você. Mil desculpas, querido. Por favor, o que você traz aí da cidade maravilhosa? Imagina, assunto super importante, tem que debater mesmo. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Assunto importante aqui também, mais uma vez falando sobre educação, sobre a relação dos professores com os alunos, dessa vez em especial com os alunos neurodivergentes. De acordo com o censo de 2024, houve um aumento do número de alunos com o transtorno do espectro autista matriculados na educação básica, um aumento de 44%.
né, um número que saltou de 636 mil para quase 920 mil alunos com espectro autista nas escolas. Mas, como você disse, realmente há um descompasso entre o atendimento especializado a esses estudantes e o acolhimento, né, e o registro desses alunos. Eu conversei com a professora Clarice Ávila, que é especialista no atendimento educacional especializado a neurodivergentes, que falou um pouco mais sobre esse aumento de alunos com TEA. Vamos ver. Sempre defendo a formação, eu sempre defendo a preparação do profissional para estar na sala de aula trabalhando com a neurodivergência. E esse público, essa relação, por conta dessa ausência de formação, por conta da ausência de valorização dos profissionais da educação, por conta das salas de aula superlotadas, a gente está vivendo um momento bem difícil, né? Hoje a gente não pode dizer que esse público está aumentando. É porque esse público, muitas vezes, ele não era enxergado como deveria. As políticas públicas não alcançavam esse público, o que é bem diferente agora, né? Com um transtorno, com um aspecto autista, pode ser justificado pelas políticas de inclusão do governo, né, do Ministério da Educação, mas, realmente, o preparo dos profissionais ainda está defasado. O censo escolar de 2024 revelou que 20,5% das escolas brasileiras oferecem esse atendimento especializado, mas, na prática, apenas 45,5% dos alunos que precisam realmente desse atendimento estão em escolas que não oferecem esse recurso. A professora Clarice falou um pouco sobre isso. Vamos ver. A escola, como eu falei, ainda não está preparada para isso, né? A gente tem, quando nós queremos estudar, principalmente os profissionais da escola pública, muitas redes, inclusive a rede que eu trabalho, nós temos que nos formar através dos nossos próprios investimentos. Agora, eu acabei de me inscrever numa pós-graduação em altas habilidades e superdotação e eu não recebo nenhum centavo a mais para pagar a minha formação, né? E eu também não consigo ter liberação de ponto para fazer os meus estudos. Então, o profissional ele precisa querer muito, né? E não deveria ser assim. Eu deveria querer muito, porque o Fernando Pessoa fala, né? O lugar do desejo é o nosso primeiro movimento. Então, eu desejo muito me formar, eu desejo muito estar sempre em construção, porque o ser humano ele está sempre em construção, é um ser inacabado e graças a Deus por isso. Mas eu queria ter o incentivo do poder público. Eu queria ter uma liberação de pelo menos X horas por dia ou por semana para que eu pudesse concluir os meus estudos, chegar na minha casa, estudar, preparar a minha aula para poder assistir no dia seguinte. Eu gostaria de ser valorizada, né? Hoje, muitas vezes, a valorização do profissional precisa vir através da justiça, porque a justiça é que determina que o prefeito, que o governador tem que pagar os nossos salários, a nossa carreira, acompanhando, né, o piso, a carreira, mais o meu tempo de casa. Aí o trabalho, né, da professora Clarice. Realmente super importante essa fala dela. E a gente precisa ressaltar que existem regiões, mais de 500 municípios, que não tem nenhum tipo de especialista para atender essas crianças, para promover realmente essa inclusão. Então, super importante a fala da professora Clarice. Eu volto com você, Ernesto. Pois é, Jader, você sabe o que me dói no coração de verdade? É que até bem pouco tempo atrás, nessa quadra da história que a gente está vivendo, nos 2 anos de Temer e mais 4 de Bolsonaro, essa parte da sociedade vulnerável foi extremamente negligenciada. E é inacreditável, inadmissível do ponto de vista humano, espiritual, inclusive, você negligenciar o apoio pedagógico para essas crianças e outras garantias, né, que elas têm. Olha, eu vou falar uma coisa, vai demorar para a gente reconstruir esse país, mas a gente vai pondo tijolinho por tijolinho. Obrigado pela tua matéria, querido. Desculpa novamente fazer você esperar aí. Obrigado, querido Jader. Um abraço, Ernesto. Até a próxima.
Abraço para toda a equipe, querido. Obrigado. Peço desculpa para eles novamente. 17h53, nessa semana das trabalhadoras e dos trabalhadores, trazemos pautas especiais em nossa programação. Amanhã, como eu já disse aqui, teremos uma cobertura direto do evento organizado pelos metalúrgicos do ABC e outras 25 entidades sindicais da região no Paço Municipal de São Bernardo do Campo. Transmissão exclusiva, só aqui na TVT você vai ver. Como aquecimento para essa data, exibimos agora uma reportagem especial. Nossa equipe visitou o Gijo, onde o proprietário do restaurante, o Juno Rodrigues, mais conhecido como Gijo, foi um militante histórico dos movimentos sindicais, especialmente nos anos 70 e 80, e nutre uma amizade de quase 6 décadas com o presidente Lula. Você vai lá no restaurante, nós vamos mostrar, você vai no restaurante, é cheio de foto lindo. Outro dia eu estava num evento, o Lula ficou 5 minutos falando do Gijo, da amizade deles de muito tempo. Vamos acompanhar a matéria do Ricardo Weber. Roda aí, por favor. Hoje a TVT veio aqui em São Bernardo, no bairro Assunção, para visitar o Gijo Restaurante. Um restaurante que é conhecido no mundo todo, representantes de vários governos já estiveram aqui, várias emissoras de televisão, muitos políticos, muitos artistas. Eles são conhecidos pela chuleta, que é maravilhosa. E o dono, um homem de 83 anos, o Gijo, ele é amiguíssimo do presidente Lula. Conhece o presidente Lula desde 1969. E são essas histórias que a gente vai conhecer agora com ele nesse restaurante que acabou de completar 42 anos de existência. Vem comigo. Em 1984, no começo de março, eu comecei a negociar para me comprar um estabelecimento. Eu estava trabalhando na prefeitura e resolvi não trabalhar mais. Vendi minha casa para me comprar um estabelecimento comercial. E essa casa aqui estava à venda. O meu cunhado que estava fazendo a negociação. Aí eu fui criticado por eu comprar isso aqui. O sindicato, meus amigos, companheiros do sindicato, foi tudo contra. O Tobogijo comprou a casa, o Tobogijo pirou. Aí chegou na minha esposa e falou assim: ô Divino, vocês vão perder tudo. Vocês vão comprar aquilo ali, vocês vão perder tudo. Aí a Divina, a minha esposa, virou e falou assim: se nós perdermos, nós compramos outro, nós vamos ver. Minha esposa certo, sempre me apoiou. Aí eu fechei o negócio. Passou 4 dias, o companheiro Lula parou ali. Desceu do carro, entrou. Eu estava lá naquele canto, ali onde está aquela prateleira, ali era uma porta. Ele chegou ali, olhou. A minha filha, Kátia, tinha feito um café e falou para ele assim: ô Lula, quer tomar um cafezinho? Quer? O Lula tomou o café. Lá naquele cantinho ali, onde está a escada, bem ali, eu vou até te mostrar aqui o lugar, aqui, ó. Bem aqui, o Lula colocou a mão no meu ombro e falou para mim assim: Tobogijo, porque ele sempre me chamou de Tobogijo. Tobogijo, é isso que você quer? Falei: Deus e Nossa Senhora Aparecida vai te ajudar e você vai prosperar. Foi o único amigo que eu tive em todos os 120 milhões de metalúrgicos e moradores do bairro Assunção que foi contra mim. O único que me deu a força para mim e para minha família foi o companheiro Lula. E está aqui. Cresceu. A chuleta, ela veio, o Lula experimentou junto com a dona Marisa, né? Primeiro aqui. E para ele foi o grande cardápio da casa, que ele sempre fala para todo mundo: ó, quem vai lá no Gijo come a chuleta, hein? Vai lá comer filé de frango também, que é bom, mas come a chuleta, que a chuleta é o prato do dia, o prato nacional. Isso aqui foi quando o Lula foi candidato a primeira vez. Aqui está da Globo, o Ernesto Paglia, certo? Né? Aqui está o ex-prefeito de Santo André, o Lincoln Grilo. Aqui está o começo da vitória do Lula, do primeiro mandato. O Lula aqui junto com a primeira comissão de fábrica da Scania, 1984. Aqui, ó. É o que o companheiro Lula sempre falou: pé no chão. Campanha só ganha com os pés no chão. Não é celular, não é televisão,
A comunicação é muito importante, não resta dúvida. Mas o cara a cara e o pé no chão, esse é o que deu a vitória aonde ele está até hoje. Onde manda mais de 170 mil peão votou em massa para ele. E vota até hoje. Muitos já foram embora, mas os que estão aí votam para ele ainda. Você nunca viu o Lula deixar um trabalhador sair se ele não dá um abraço? Se ele não for lá cumprimentar? Se ele não for na rua cumprimentar a dona de casa? Esse é o Lula. É o que os outros têm vergonha de fazer. E o Lula não tem. O Lula cresceu dessa forma, junto com os companheiros. Ele nunca abandonou os companheiros. Ele sempre deu a mão aos companheiros. Os companheiros sempre deu a mão a ele. Ele jamais esqueceu do companheiro. Ele não esquece. Então, aquele companheiro que andava com nós na época, pedindo voto para ser o presidente do sindicato, agora ele pediu para nós votar nele para presidente da República e nós votamos. 1º de maio chama reestruturação de um partido, de uma reestruturação do trabalhador. A raiz do trabalhador está no 1º de maio. 1º de maio é o dia do trabalhador brasileiro, de forma geral. Seja qualquer associação que faça, qualquer uma delas, mas que faça em nome dos trabalhadores. Não precisa dar carro de presente nem nada, não. Porque ele dando carro de presente, ele dando mentira para o trabalhador. Fala a verdade para o trabalhador no palanque. Ó, nós precisamos disso, disso e disso. E dá o quê? Um café, um guaraná, um refrigerante, ou um lanche, ou um churrasco, tudo bem. Mas dar carro de presente é muito ruim, hein? Porque depois você deu o carro, de manhã e benção. Como é que eu consegui isso? Mas com o apoio de quem? Da Dona Divina, da minha filha Kátia, da minha filha Raquel, do meu genro, o Ribamar, que está muito morando. Certo? É um negócio inacreditável, porque eu criei isso. Essa casa aqui, ela é muito feliz para mim, porque a minha família me apoiou. A minha família me apoiou, principalmente Dona Divina. Só tenho a agradecer a Deus. A Deus, nunca esqueço do meu amigo que me apoiou, que é o Lula. Nunca esqueço. Esse está no meu caderno definitivo, é o caderno de ouro. Só tem uma página, Lula. Gijo, querido, que maravilha, que surpresa boa ver o Gijo aqui na TVT, que é a casa dele também, que é a casa de todos os trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo esse que tem uma história linda, junto com o maior líder desse país, que a política desse país já produziu para o mundo, Luiz Inácio Lula da Silva. E se você está à procura de diversão inteligente em São Paulo, nesse feriadão, uma boa dica é a comédia da puberdade à menopausa, um solo cômico escrito e interpretado pela atriz Angela Dipp. O espetáculo une humor, identificação e conteúdo, sem aula chata, sem panfleto, com o público rindo porque se reconhece. É no BTG Pactual Hall, sexta e sábado, às 8h30 da noite e no domingo, às 19 horas. O BTG Pactual Hall fica na rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, em Santo Amaro. Que maravilha! Boa sorte! Merde, como dizem os franceses, na estreia. Quinta-feira é dia de Juca Kfouri, entrevista na TVT. No programa de hoje, o convidado é o jornalista, escritor e biógrafo Fernando Moraes, autor de Lula 2, segundo volume da trilogia sobre Luiz Inácio Lula da Silva. A conversa percorre os bastidores da trajetória de Lula entre o fim da ditadura, as derrotas eleitorais, a construção do PT e a vitória histórica de 2002. É hoje, 9 da noite, aqui na TVT. Assista pelo canal 555 da Parabólica Digital, 44.1 na Grande São Paulo, ou no YouTube, onde você estiver, mas que tenha internet. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Põe na tela rapidinho, por favor. Manda ver aí qual a missão de sindicatos e movimentos sociais. Opção 42% da nossa audiência colocou aqui, ó, vanguarda da luta. Muito bom. 32% articulação política, 26%
educação política. Muitíssimo obrigado pela sua companhia aqui no TVT News, segunda edição. Amanhã a gente está de volta, mas com uma programação completamente diferente. A partir das 9 da manhã, ao longo do dia, nós vamos fazer entradas ao vivo direto da Festa do Trabalhador. Transmissão exclusiva só aqui na TVT que você vai assistir. E a partir das 15 horas, nossa equipe e eu estaremos lá ao vivo, acompanhando tudo tintim por tintim. Amanhã a gente se vê. Muitíssimo obrigado pelo carinho, pela participação. Tchau!